O cara largou o emprego achando que ficou rico. Ei, sou novo no Reddit. Pensei em postar minha história aqui. Trabalho em uma construtora e fazemos reformas em casas. Temos uma regra aqui que podemos ficar com qualquer coisa que encontrarmos escondida dentro das casas. A empresa contratou um cara novo, que era um completo idiota desde o primeiro dia. Trabalho para esta empresa há 5 anos e esse cara está na construção há apenas 1 ano. Depois que foi demitido de seu emprego de contabilidade por ter roubado. De qualquer forma, ele sempre tirava sarro das minhas roupas e do meu sotaque, e um dia ele foi longe demais ao contar ao meu chefe sobre as fotos da minha conta privada no Instagram. Pegou meu telefone, olhou minha página no Instagram e mostrou ao meu chefe fotos minhas fumando maconha. Mal sabia ele que meu chefe é meu amigo há 8 anos, quando costumávamos fumar juntos antes de ambos pararmos. Fiquei tão bravo que ele violou minha privacidade, então fiz um plano para ferrar com ele. Ele era o tipo de cara que sempre chegava atrasado e reclamava que os trens ou o trânsito eram um motivo de ele estar sempre atrasado. Um dia eu o ouvi dizer que se ganhasse na loteria, largaria o emprego por não ter o respeito que merece. Você tem que ganhar o seu respeito aqui. Um dia eu comprei algumas moedas de ouro falsas online e as coloquei em uma caixa de metal que encontrei na loja de antiguidades e esperei por uma chance de escondê-la na parede. Felizmente, não tive que esperar muito. No dia em que ele encontrou as moedas, parecia que era o melhor dia de sua vida. A primeira coisa que ele fez quando abriu a caixa, ele ligou para minha patroa e pediu demissão. Ele disse: "Me demito dessa merda de lugar, estou rico." Mal sabia ele que aquele foi o melhor dia da minha vida. Depois que ele saiu, meu chefe nos disse que iria demiti-lo de qualquer maneira por sempre chegar atrasado. Gostaria de poder ver a expressão em seu rosto quando descobrir que as moedas de ouro são falsas. Os melhores R$ 200 que gastei na minha vida. Peço desculpas pela minha gramática. Isso aconteceu hoje e minha adrenalina está a 1000. Obrigado pela leitura. Edite. Essas casas são compradas em leilão. As pessoas não moram aqui, então tudo é propriedade da construtora. Minha madrasta megera doou meu PS4. Então eu aluguei a casa dela enquanto ela estava em lua de mel com seu mais novo marido. Eu sou filho único. Minha mãe morreu de câncer de ovário com apenas 55 anos, 5 anos atrás. Partiu o coração do meu pai. Eles estavam juntos desde a faculdade e tinham a mesma idade, sendo meu pai um mês mais velho. Tenho 22 anos e estou prestes a me formar em Química, quando os principais eventos começam a ocorrer. Eu fui para a faculdade com uma bolsa integral. Isso é importante para depois. Meu pai conheceu minha agora madrasta quando ela era enfermeira de minha mãe, no hospital onde ela passou seus últimos dias. Minha madrasta, Grace, fez de tudo para ganhar a confiança do meu pai. Ela foi empática com ele, cuidando e o confortando depois que minha mãe faleceu. Eu tinha 17 anos e idade suficiente para sentir que ela estava apenas tentando conseguir o dinheiro de meu pai. Mas cabia ao meu pai se ele queria ter um relacionamento com ela. Eu estava no último ano da escola pública e acabara de ganhar uma bolsa de estudos para cursar uma faculdade fora do país no ano seguinte. Meu pai esteve em luto por minha mãe por 1 ano e durante todo esse tempo Grace ligava para ele, a cada 1 mês ou mais, na minha opinião, para ver se estava no momento certo de atacar. Depois de 1 ano, caiu a máscara de Grace e foi atrás do meu pai. Grace tinha apenas 40 anos quando ela e meu pai começaram a se encontrar. Eu não gostava dela, mas ao mesmo tempo meu pai pelo menos não parecia mais tão deprimido. Então tentei ser menos pessimista sobre ela e dar-lhe o benefício da dúvida. No entanto, eu não confiava nela. Mas somos escandinavos e, pelo menos na minha família, o filho não diz ao pai o que deve fazer e nem dá opinião. Grace é da República Tcheca, se está se perguntando. Meu pai foi um banqueiro muito bem-sucedido durante sua carreira e acumulou uma grande carteira de riquezas. Vou poupar você dos detalhes, mas depois de 6 meses de namoro, Grace e meu pai estão casados. Meu pai nunca superou a morte de minha mãe, e ele estava ficando cada vez mais fraco, embora tivesse apenas 57 anos. Quando sua saúde estava piorando, ele me chamou e perguntou:
Menino, o que você precisa para se estabelecer nesta vida? Eu disse a ele que não preciso de nada, sou um homem e posso cuidar de mim mesmo, e que ele ainda viveria por décadas. Eu lembrei que ele tinha irmãs vivas com filhos, minhas tias e primas. Eu também lembrei a ele que eu tinha uma bolsa integral para a faculdade, então não teria problemas com dinheiro. Ele morreu apenas um ano depois, aos 59 anos. É claro que já vi muitos filmes de Hollywood, então considero a teoria da conspiração de que talvez a enfermeira do meu pai o envenenou e o fez passar todo o dinheiro para ela. Mas sinceramente não acho que foi isso que aconteceu. Outros parentes também não gostavam de Grace, mas sabiam que meu pai estava totalmente apaixonado por minha mãe e que a morte dela o destruiu completamente. Bem, para encurtar a história, meu pai deixou sua casa de 5 quartos para mim, embora eu não esperasse por isso. Ele deu uma pequena doação para cada uma de suas irmãs e seus filhos. Ele deixou cerca de 80% de todo o seu dinheiro existente para Grace, que totalizou várias centenas de milhares de dólares. Meu pai é extremamente generoso e ainda me deu várias dezenas de milhares de dólares, que obviamente foram muito úteis para mim. Grace tentou parecer amigável, mas eu poderia dizer que ela estava com muita raiva por não ter conseguido a casa do meu pai também. Isso pertencia a mim, e eu tinha os documentos legais para provar. Ela ficou especialmente brava porque moramos em um local extremamente sofisticado e moderno, e as casas são difíceis de encontrar e facilmente vendidas com grandes lucros. Durante os primeiros meses após a morte de meu pai, tive a experiência nauseante e assustadora de saber que Grace estava tentando me sondar para ver se eu poderia ter um relacionamento com ela. Nojento. Ela ainda ficou na casa porque nos últimos 3 anos ela se acostumou a morar lá e agir como se fosse a dona. E embora eu fosse o dono oficial, eu estava sempre na faculdade e só visitava a antiga casa do meu pai uma vez a cada 2 meses. E mesmo assim, não era para ver Grace, mas para ver meus primos que moravam a poucos quilômetros. Minimizei o fato de que era realmente minha casa e ao longo dos meses, acho que Grace gradualmente esqueceu que ela realmente não tinha direito legal à casa. Ela provavelmente acreditou nisso mais cedo ou mais tarde, porque eu nunca pedi a ela nenhuma das centenas de milhares de dólares de meu pai que ela tinha agora. Que eu era, de alguma forma, rico e iria desistir de minha casa para ela. Eu sabia que queria destruir ela, quando ela começou a namorar um cara novo apenas 5 meses depois que meu pai estava enterrado. E quando voltei da faculdade depois de me formar, ela e seu novo namorado, algum otário de aparência desprezível chamado Ivan, que era apenas alguns anos mais velho que eu, estavam agindo como se eu fosse um hóspede em minha própria casa e que eles fossem os donos. Eu entrei no joguinho deles. Grace disse que deu meu PlayStation 4 para o primo de Ivan, porque estou velho demais para jogar videogame. Eu nem conheço esse filho da puta e você dá a ele meu PS4 para dar a algum outro merda que eu também não conheço? Mudei rapidamente todas as minhas senhas no mesmo dia. Eu sorri, mas eu sabia o que tinha que fazer eventualmente. Ela também disse que ela e Ivan iam se casar porque simplesmente não posso lamentar seu pai para sempre. Tenho que seguir em frente com a vida. Digo a ela que me formei na faculdade e já consegui um emprego em uma empresa local. E em breve encontrarei um novo lugar para morar. Ela parece emocionada, principalmente a parte em que parece que logo terei um novo lugar para morar. Então, de alguma forma condescendente, ela me disse: "Você sempre tem um lugar em nossa casa, pode ficar quando quiser." Obrigado, Grace. Muito generoso da sua parte, deixar eu dormir na minha própria casa. O que eu digo é que provavelmente terei um novo lugar para morar em 3 meses. Ela diz que é maravilhoso porque pretende ir para sua terra natal, se casar com o Ivan e depois passar a lua de mel. Ela me garante que é apenas uma festinha, caso contrário eu convidaria você, querido. E de alguma maneira, sei que você está muito ocupado. Eu a parabenizo. Ela me pergunta se eu posso cuidar da casa para ela. Cuidar minha própria casa? O que eu respondo é que vou cuidar da casa. Tenha cuidado de não dizer sua casa. Ela e seu noivo Ivan, que tenho 100% de certeza que só está lá pelo dinheiro de Grace, viajam e eu imediatamente coloco anúncios em sites de aluguel oferecendo minha casa para alugar.
Eu contrato um caminhão de mudança e coloco todos os móveis e pertences de Grace encaixotados e colocados em uma instalação de aluguel de armazenamento. Eu mantenho todos os móveis dos meus pais que eles tinham antes de meu pai conhecer Grace. Fechaduras? Mudei, todas elas. Em poucos dias, sou inundado com dezenas de perguntas sobre minha incrível casa mobiliada com vistas fantásticas. Eu alugo para uma jovem família maravilhosa, um advogado e sua esposa professora e seus 2 filhos pré-adolescentes. Eles me pagam o aluguel do primeiro e do último mês e assinam um contrato de aluguel por 1 ano. Eu os aviso sobre minha madrasta maluca que pensa que a casa é dela, mas apresento a eles informações de contato para meu advogado. O mesmo advogado que meu pai contratou, caso precisem de alguma garantia de que sou dono do imóvel. Também forneço ao meu advogado as informações sobre o local de armazenamento, incluindo o fato de que generosamente paguei 4 meses de armazenamento antecipadamente, o que é um mês inteiro a mais do que a aventura de lua de mel de Grace. Então, encontrei um ótimo apartamento na cidade perto do meu novo local de trabalho. Lá, conheci uma mulher em um restaurante que frequento à noite, após um longo dia de trabalho. Estamos namorando há 6 meses e estamos noivos. Grace, é claro, tentou gritar e causar problemas quando percebeu que foi expulsa da minha casa. Mas meu advogado rapidamente calou a boca dela sem que eu tivesse que falar com sua cara de lixo novamente. Pelo que ouvi, ela e seu marido lixo deixaram o país e presumo que estão gastando o dinheiro de meu pai. E logo estarão falidos como os interesseiros costumam ficar quando provam um pouco do que acham que é a boa vida. Então, talvez Grace vá tentar explorar algum outro homem solitário para conseguir seu dinheiro. Falando em dinheiro, a casa que alugo está gerando tanto dinheiro que não só consigo ajudar a pagar a faculdade dos meus primos, como me mudei para um apartamento maior só para mim, junto com minha noiva. Eu amo meu trabalho, mas na verdade eu poderia sobreviver apenas alugando a antiga casa do meu pai. E pensar que se a Grace tivesse sido mais legal e simpática, eu poderia tê-la deixado ficar em minha casa, e definitivamente se ela ficasse fora do meu quarto. Mas não, ela teve que agir toda proprietária, então eu tive que deixá-la sem teto como presente de casamento. Edith, comprei outro PS4, mesmo não usando tanto o antigo. Não importava, não era para Grace doar. Você não dá as coisas de outras pessoas, você doa suas próprias coisas. É por isso que escolhi expulsar Grace da minha casa, porque é minha e eu decido quem fica lá.